Eu vou voltar com a Larissa Dourado para também falar de afogamento e de lago, só que desta vez de uma adolescente de apenas 2 anos que morreu afogada nesse córrego. Ela havia saído da escola e tinha ido para esse local com alguns colegas. 11 ou 12 anos a menina tem? 12 anos, né? Isso a criança tem. Então a Larissa vai voltar de lá ao vivo, trazendo então mais informação para a gente. Larissa. Exato, Fred. A gente acompanha, inclusive, agora, voltou, né, mais uma viatura aqui para o local, também alguns policiais da inteligência já estiveram aqui no local. A gente vai pedir para o Cleiton me acompanhar aqui, para a gente vai do outro lado, que não está, né, zebrado, né, próximo aqui dessa região de mato, para o pessoal entender aqui o tamanho dessa região, né, que a gente acompanha aqui, que é muito mato, mas atrás desse mato tem o córrego. A gente não teve acesso ainda, porque tem que esperar o trabalho da perícia ser feito, para não danificar ali essa área onde aconteceu esse acidente, onde aconteceu esse afogamento, né? O que chama muita atenção é porque tem uma trilha no meio desse matagal que a gente observa aqui, e a partir disso, na frente, tem esse córrego Santo Antônio, onde aconteceu esse incidente, esse acidente na tarde de hoje. Por volta ali de 2h30, mais ou menos, teria acontecido, então, o afogamento dessa menina de 12 anos. Para o pessoal que está acompanhando o Cidade Alerta e chegando agora, a gente vem com essa informação. Essa menina de 12 anos estava no colégio, junto com a irmã e com outros colegas. A primeira informação está sendo apurada ainda, mas as primeiras informações é de que teria acabado a água nesse colégio e o colégio teria liberado. A família desses meninos, né, mãe, pai, não teria tido acesso a essa informação, são as primeiras informações. E a partir desse momento, essas crianças, esses adolescentes se uniram e vieram aqui para poder brincar no córrego. Essa menina de 12 anos estava acompanhada pela irmã mais velha, o namorado dessa irmã e também por outros colegas. No momento em que essa irmã mais velha sai para poder comprar um lanche com esse namorado, e quando volta a informação dos colegas, sua irmã teria entrado aqui nessa água do córrego e desapareceu. Desesperados, então, tem em frente aqui uma empresa de limpeza de piscinas, e eles chamaram os funcionários. Esses homens se uniram, foram aqui, entraram dentro desse matagal, foram até o córrego, com uma corda, um desses funcionários entra dentro desse córrego e tenta ali nadar. Eles me disseram, viu, Fred, que a água, quando você olha assim, nessa primeira parte, sim, ela é até limpa, mas quando você entra é muito turva, muito escura, o que dificulta também o acesso, até mesmo para conseguir encontrar o corpo dessa adolescente. Esse corpo continua no local porque a perícia não chegou, inclusive é até um pedido da família, né, para que haja então essa agilidade também, para que acabe logo essa dor, né, para que eles possam dar o último adeus a essa menina de 12 anos. Mas é um caso emblemático, um afogamento emblemático, porque a primeira informação teria sido que foi esse afogamento, mas ainda há outras hipóteses que vão ser investigadas pela polícia. Então, depois que essa irmã, eles chamam esses funcionários dessa empresa para poder então tentar salvar, encontrar primeiro o corpo dessa adolescente que tinha desaparecido, eles chamam o corpo de bombeiros, que chega aqui por volta de 2h57 da tarde e começa a fazer essas buscas. A gente acompanhou até mesmo na entrevista que nós fizemos com o Tenente Sabatini, ele falando que até fez um reforço de uma equipe de mergulho, mas que eles conseguiram encontrar essa menina, pelo menos então uma demora aí mais ou menos de 30 minutos entre o tempo que esses funcionários e o corpo de bombeiros chegaram aqui para poder encontrar o corpo dessa menina que já estava afogada. Na sequência, pode falar, Fred. Perdão, desculpa eu te interromper, eu estou muito curioso com relação a esse local, porque a gente vê que é próximo de uma avenida importante, mas a gente teria como saber, Larissa, quantos metros, mais ou menos, de onde você está até esse córrego e qual que é a largura desse córrego? Esse córrego ele é frequentado aí por moradores, Larissa? Olha, pelo menos 30 metros do local que nós estamos ao local que ela foi encontrada, viu, Fred? Foi informação que foi passada pelo Corpo de Bombeiros. A largura não foi passada, mas a profundidade é de 3 metros de profundidade, pelo menos, de acordo também com a informação do Corpo de Bombeiros. A gente está nessa região que é muito frequentada, sim, pelos moradores, vizinhanças aqui desse setor residencial Alva Luz que nós estamos, mas aqui fica perto de outros setores importantes de Aparecida, um local que tem avenidas próximas movimentadas. A gente vê que tem muitas casas
casas, além de empresas também. Mas essa região em específico, né, a gente observa que tem vários lotes, tem esse lote grande desse lago, aqui desse córrego, perdão, mas também tem outros lotes baldios. A gente vai acompanhar, inclusive, Fred, uma fala com a mãe dessa adolescente, ela e o pai, que a mãe foi avisada por volta de 4 horas da tarde, então quando nós chegamos aqui, a gente conseguia ver a apreensão dela, ver os gritos de desespero junto com a irmã mais velha dessa menina, essa mãe que é mãe de 5 filhos, mas hoje ela teve essa notícia que a segunda mais velha morreu nesse afogamento. Acompanhe a partir de agora. Eu achei que ela estava na escola, porque ela saiu de casa falando que ia para a escola. Aí o bombeiro me ligou, falando que ela tinha caído no lago. Ela ia junto com a irmã mais velha? Todo dia, ia e voltava as duas juntas. Mas eles nem me avisou nada, que não tinha aula, nem nada. Então nós acabamos de acompanhar então a fala dessa mãe, né, que a gente observa, ela está em estado de choque. O pai chegou 1 hora depois, pelo menos do que a mãe foi avisada, chegou desesperado, inclusive ele passou pela fita zebrada, já foi correndo até o local onde o corpo da filha foi encontrado, né, porque ele não estava acreditando. E depois, quando ele retorna, Fred, são cenas que a gente, jornalista que acompanha, infelizmente, essas tragédias, a gente pode dizer assim, a gente tem que se segurar, porque é difícil você ver a dor do outro. Né? E esse pai volta e já começa naquele desespero, choro, ligando inclusive para a mãe dele, falando que a filha tinha morrido, né? E a gente observa na fala da mãe também que ela disse que eles tinham muito cuidado com os filhos, né? São 5 filhos, essas duas mais novas que tinham o costume de ir e voltar, as duas, né, para a escola, mas seguiam de forma correta esses horários, mas que hoje, como saiu mais cedo do colégio ou teria sido liberado, né? Uma informação que vai ser inclusive checada pela nossa produção, e aí resolveram então dar essa voltinha aqui no córrego. A gente consegue inclusive, Fred, agora que começou esse tempo, né, de chuva aqui na região do residencial Alva Luz, em Aparecida, escutar o barulho da água, ou seja, conforme muda também a temperatura, muda o tempo, a gente consegue então agora escutar o barulho da água, e é um barulho forte, viu, que a gente consegue escutar agora. Então isso chama atenção também, como a gente não teve acesso ainda até o local ali aonde aconteceu o afogamento, não tem como dizer para vocês o tamanho desse córrego, né? Se ele é muito largo, se ele é pequeno, estreito, mas a gente continua acompanhando aqui, porque a qualquer momento a perícia, a polícia técnico-científica vai chegar aqui para poder fazer a perícia nesse corpo, no local. A primeira informação é que junto dessa menina, no primeiro instante onde ela se afogou, teriam pelo menos de 5 a 8 colegas aqui nesse setor, aqui ali dentro no córrego Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia. Larissa, muito obrigado pela participação. Claro que a gente vai continuar aí acompanhando essa história triste de um adolescente de 12 anos que acabou perdendo a vida nesse córrego.